Boas, pessoal! Muito boa tarde, tudo bem? André Oliveira, canal brasileiro na Europa. E hoje eu vou responder uma pergunta que vale 1 milhão. Por que vale 1 milhão? Porque se eu ganhasse dez euros por cada vez que me faz essa pergunta, seja no canal, seja pelo WhatsApp, seja no meu e-mail, eu provavelmente já estava com 1 milhão na conta. Então, essa resposta que vale 1 milhão. Então a pergunta é a seguinte, André, quais são os documentos que eu preciso ter, né, em Portugal, ou seja, eu sou brasileiro, seja com dupla, ou seja, você é português ou europeu ou só brasileiro, né, mas estou no Brasil e quero financiar um imóvel em Portugal. Então, atenção bem, o conjunto das informações, para depois não confundir. Ou seja, você não vive em Portugal, você não tem rendimentos em Portugal, você está no Brasil e quer comprar um imóvel em Portugal, vivendo ainda no Brasil, ok? Isso é muito importante. Primeira resposta: é possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso e não é algo tão complicado assim, não é algo que seja de uma complexidade gigante. Primeiro, você tem que ter uma coisa que é muito importante, muita gente sabe o que é, e eu às vezes peco em achar que todo mundo sabe as nomenclatura das coisas. Então, você tem que ter o NIF. O NIF é Número de Identificação Fiscal, que é o equivalente ao nosso CPF. Então, sem esse NIF, você não consegue fazer nem sequer a simulação do empréstimo, quanto mais conseguir o empréstimo. Ok? Então, é um fator importante. Depois, você tendo o NIF, aí sim você pode pedir uma simulação ao banco, ok? Vamos lá. Então, quais são os documentos que você vai precisar para fazer a simulação e depois, se ela for aprovada, né, que aí é uma garantia muito interessante do banco, o banco te deu uma pré-garantia de que você pode avançar, por exemplo, para uma reserva de um apartamento, porque esse é um fator importante. Muitas vezes você encontra uma boa oportunidade e agora esse é o momento das boas oportunidades. E aí você fala, pô, eu tenho aqui 20 mil, 30 mil euros ou 40 mil euros e eu quero agarrar essa oportunidade. Mas eu queria ver se o banco realmente chega junto e quando eu precisar do restante o banco me dá. Então você pede uma pré-aprovação, correto? Nessa pré-aprovação, você precisa do NIF e tendo essa pré-aprovação, já te dá uma segurança para você avançar com pelo menos, sei lá, 5%, fazer uma reserva e depois você faz o chamado CPCV, que é o Contrato de Promessa, Compra e Venda. Então vamos lá. Documentos. Vou ler aqui que eu não sei de tudo de cabeça, como é óbvio, né? Muito bem, vamos lá. Então, fotocópia do cartão de cidadão, se você for brasileiro e português, ou passaporte, no caso de ser brasileiro. Lembrando que convém você entregar uma cópia de um passaporte válido. Já me aconteceu de me enviar de passaporte que esteja fora do prazo. O banco vai, como é óbvio, não vai aceitar. Então, passaporte válido. No caso, o cartão cidadão também, se você tiver já o cartão cidadão português, imagina que você tem dupla, você vai entregar o cartão cidadão válido, beleza? Depois, o NIF, tá? E se for casados, se forem duas pessoas, se você for casado, tem que ter os dois também. E se for casado, tem que entregar a certidão de casamento para verificação dos bens, né, do regime de bens que vocês têm em comum, ok? Então, porque o banco quer saber qual é o regime de bens que vocês têm. Então, só para relembrar, cartão de cidadão ou passaporte válido, NIF de uma pessoa ou de duas pessoas, se for casado, e uma cópia da certidão de casamento para verificação do regime de bens, tá? E no caso, se imagina, a compra foi em conjunto, esses documentos têm que ser iguais para os dois, tá? Ok? Muito bem, depois, declaração. Nós estamos em 2020, tá? Lembrando, né? Já passou o prazo no Brasil, já passou o prazo aqui. Então você vai entregar a declaração de 2019 e no caso 2020, como já passou aqui 2020, e você vai entregar os 3 últimos recibos de vencimento, né? Que seria o olerite ou contra-cheque, ok? E aí você me pergunta assim, André, mas a minha esposa vai entrar como segunda titular, sou eu que vou pedir no meu nome.
convém entregar se a sua mulher ou se o seu marido, imagina que você faça no seu nome, o seu marido também trabalha, tem rendas, ou ele pode não trabalhar, imagina que ele tem imóveis alugados, ou ele tem rendimentos da bolsa, ou ele tem rendimentos online, porque às vezes a pessoa fala assim, mas André, o meu marido não trabalha, ele tem rendimentos da bolsa, ou ele é trader, sei lá, whatever, ele trabalha, ele pode não trabalhar naquela forma tradicional, tá? Mas se ele tem rendimentos, é mais fácil falar assim, convém você entregar também o IRS, se ele tiver uma espécie de holerite, alguma carta de alguma entidade que comprove que aquele dinheiro foi enviado para ele, e isso reforça, né, o valor que vocês têm disponível para fazer o empréstimo, concorda? Porque você, imagina, se você não entregar, isso não vai reforçar o valor final, que é o valor que normalmente os bancos avaliam a tua taxa de esforço. Muita gente vai te dizer que a taxa de esforço é até 50%, mas aí quando começa a chegar nos 40%, a tua chance cai muito de você conseguir esse empréstimo. Entre 40 e 50 existe a possibilidade? Existe. O ideal é você ter uma taxa de esforço de no máximo 30%, ok? Ou seja, essa prestação vai complicar o teu rendimento, vai tirar do seu rendimento no máximo 30%. Acima disso é possível, mas já vai caindo a sua capacidade, tá? Depois, extratos bancários dos últimos 3 meses, né? No caso, seria a conta do Brasil, você vai entregar os extratos que você tem no Brasil, beleza? E é isso. Depois, se você tiver fiador, tem que ser também os mesmos documentos do fiador, ok? E essa é a parte. E depois vamos pensar o seguinte, olha só. Imagina que existe algumas situações que realmente acontece isso. Você tem a entrada, né? Você tem a entrada para dar, né? Mas essa entrada, ela não vai ser entregue no ato da reserva. Porque uma coisa, eu te explico sempre, que as pessoas confundem, uma coisa é reserva, outra coisa é CPCV. O CPCV, como diz o nome, é um contrato de promessa de compra e venda. Ou seja, se você não cumprir essa promessa, do seu lado você perdeu a entrada. E do outro lado, do vendedor ou do construtor, se ele não cumprir a promessa de entregar o imóvel, né, ele tem que te devolver o valor que você deu 2 vezes. E a reserva, vamos imaginar que o CPCV seja 10%. Vamos pegar um imóvel de 200 mil euros, seria uma entrada de 20 mil euros, concorda? 10%, 200 mil, 20 mil euros. Você pode dar uma reserva, sei lá, de 5 mil euros. Você fala, olha, eu vou dar uma reserva de 5 mil, vou esperar aqui uma resposta do banco, já entreguei os documentos, e o banco vai te dar uma resposta. Normalmente, a reserva, ela não tem essa condição. Até convém você pôr no contrato que se o banco não der um parecer favorável, a reserva deve ser devolvida, tá? Então, a reserva você está só durante uma semana ou 10 dias, que é o tempo mais ou menos que por exemplo, no nosso caso aqui, o Rafael vai conseguir te dar uma resposta, 10 a 15 dias, o imóvel fica para você reservado. E se o banco disser que não, porque muitas vezes o banco pode dizer que não naquelas condições, mas fala para você assim, ó, faz o seguinte, aumenta mais 5 mil na entrada, ou mais 10 mil na entrada, olha, dá-me mais esse documento aqui, olha, você consegue um fiador, então às vezes não é um não definitivo, é só uma questão de ajuste. E o imóvel fica para você reservado, ok? E depois sim, quando o banco te der uma resposta, sim senhor, quando você quiser o empréstimo, nós te damos esse valor e está pré-aprovado, aí sim você faz o CPCV, o contrato de promessa cumprimento. Porque você sabe que você tem a entrada e você sabe que o banco vai dar o resto na hora da compra, tá? Então, o processo é mais ou menos esse aí, ok? Claro que existe aqui várias nuances, como eu disse, eu já fiz venda de imóvel por empréstimo para pessoas com rendimentos online, eu fiz uma vez uma venda de imóvel para um brasileiro que tem rendimentos dos Estados Unidos, e aí houve outros documentos que foram exigidos, tá? Então, cada caso é um caso, mas no geral é basicamente isso, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, se você tiver alguma dúvida que eu possa ter esquecido aqui, põe aqui embaixo nos comentários, tá?
E também você pode falar comigo aqui embaixo do vídeo, tem sempre você clica assim embaixo do vídeo, tem os meus contatos, tem ali, por exemplo, o meu e-mail da minha área imobiliária, né, que é andré.oliveira@iadportugal.pt. Você manda para mim um e-mail e se você tiver interesse realmente em fazer uma avaliação da sua capacidade de empréstimo, manda e a gente faz isso, tá? Outra coisa importante, pessoal, na próxima segunda-feira, que é dia, deixa eu só ver aqui que eu estou meio perdido. Deixa eu ver aqui. Segunda-feira é dia 13 de julho, dia 13 de julho. Por volta aí das 11 da manhã, eu vou avisar, tá? 10h30, 11 da manhã. Eu vou fazer uma demonstração de um apartamento ao vivo no canal, ok? Ao vivo no canal. Vai ser às 15 horas Portugal, 15 horas Portugal, um apartamento num condomínio fechado em Samora Correia. Tá muito bonito o apartamento e tem um preço campeão, ok? 151 mil euros com piscina, num condomínio fechado e com quadra de tênis, tá? Fica mais ou menos meia hora de Lisboa de carro. Depois você pode ver no Google Earth onde é que fica Samora Correia. E nesse dia eu vou ligar a live do canal e vou fazer uma visita guiada pela live do canal. Então, se você tem interesse de receber informações antecipadas desse imóvel para você no dia acompanhar, tá? Você manda para mim um e-mail aqui para o André Oliveira, andré.oliveira@iadportugal.pt e eu vou passar as informações antecipadas do imóvel, preço, metro quadrado, etc e tal, para o seu e-mail. E também as pessoas que se inscreveram para o Zoom de imóveis, tá? Também está valendo. Eu vou mandar entre hoje e amanhã, já manda essa informação, já e vocês podem assistir. Por que que eu mudei o sistema? Porque o Zoom de imóveis aconteceu muito bem, mas às vezes a ligação cai, eu achei muito instável. E o YouTube realmente tem uma capacidade muito mais estável para fazer esse tipo de ao vivo, tá bom? Então fica combinado, dia 13, 15 horas, 3 horas da tarde, Portugal, que é a volta das 11 da manhã, Brasil, Samora Correia, um T3 que transformado em T2, está lindíssimo o apartamento, 151 mil euros, com piscina, quadra de tênis, num lugar muito legal, tá bom? Combinado? Um abraço, pessoal. Obrigado. Até amanhã. Valeu.